Olá, meu nome é Cláudia Schweiker e eu tô aqui hoje pra gente continuar falando sobre quantitativos. Na última aula a gente viu como extrair quantitativos de quantidade de elementos que a gente tem. Então a gente usou como exemplo a quantidade de portas que a gente tem em todo o modelo. Dessa vez a gente vai extrair o quantitativo de materiais. Então vou dar o exemplo da porta, como se a gente quisesse extrair toda a quantidade de material da porta. E no último exemplo a gente viu como é que extrai a quantidade de portas que tem dentro desse modelo, tá? Mas dessa vez eu vou querer saber a quantidade de todos os materiais de acabamento que eu vou ter nesse modelo que eu tô mostrando. Já já vocês vão ver aí na tela. Então vão ser materiais de piso, parede, teto, tá? Esses materiais de acabamento. Vamos lá. Estou com o Revit aberto, o mesmo exemplo que a gente utilizou no último vídeo, tá? Inclusive vou deixar ele em algum lugar aqui da tela para vocês conseguirem assistir, caso vocês ainda não tenham assistido. Vou continuar na aba Vista, no mesmo lugarzinho lá de tabelas, tá? Quando eu clico aqui, abre para mim essa relação de opções. Da última vez a gente viu essa tabela barra quantidades, mas agora eu quero ver o levantamento de material, tá? Vou clicar aqui. A carinha inicial é a mesma, então assim, a gente vai ter aqui todas as categorias do modelo, aqui a gente vai poder colocar o nome e aqui a fase que a gente vai querer extrair essas informações. E dessa vez eu vou escolher aqui, dentre essas categorias, a categoria de paredes, tá? Pra gente usar como um primeiro exemplo, e aí eu vou buscar todos os materiais de acabamentos dessas paredes, tá? Aqui onde eu vou colocar o nomezinho, eu vou botar quantitativo. Coloquei aqui quantitativos de acabamento de parede, a fase vai ser essa construção nova mesmo e vamos dar OK. Aqui ele vai aparecer da mesma maneira a categoria que a gente escolheu. Nesse campo daqui ele vai nos permitir pesquisar qual é o parâmetro dessas opções aqui que a gente vai querer utilizar. Ou a gente vem aqui direto e escolhe, né, entre esses parâmetros que a gente tem aqui disponíveis nessa categoria de parede. E aqui ao lado vão aparecer os parâmetros que a gente escolher para fazer parte dessa tabela. Então vamos lá. Primeiro de tudo eu vou descer um pouco mais e vou buscar essas opções aqui, ó, que começam com material 2 pontos. Essa é a principal diferença que a gente tem entre esse tipo de tabela e aquele anterior. Naquele tipo anterior não aparece essa opção pra gente de material 2 pontos, tá? A gente só vai ter essas informações quando a gente escolhe esse tipo aqui de levantamento de material. Então, para começar, eu vou escolher aqui, ó, material nome, eu já vou jogar aqui pro ladinho. Vou escolher também material área, material volume, vai que eu queira também essa informação de volume. No caso, eu busco mais pela área, tá? Normalmente não pego não essa informação de volume, mas vou trazer essa pra gente ter como exemplo. E vou buscar também duas informações que eu utilizo muito no meu escritório e já fica uma dica para vocês. Esse daqui é o material 2 pontos descrição, que é onde eu coloco de fato a especificação do material, tá? A especificação bonitinha, a mesma que aparece no nosso detalhamento, a mesma que aparece no quantitativo, a mesma que vai aparecer em todos os lugares que eu precisar dessa informação, é essa informação que ele vai buscar. E vou buscar também aqui, ó, pra gente outro parâmetro importante que eu utilizo, que é esse aqui, ó, material 2 pontos comentários. Eu utilizo muito os parâmetros de comentários para filtrar nas tabelas, tá? Tanto os comentários de tipo como os comentários de material, como a gente vai utilizar agora, porque eles são, assim, ferramentas-chave que a gente vai ter pra gente tirar algumas informações que a gente não quer ou deixar algumas informações da maneira que a gente quer. Então, é importante trazer também essa informação aqui de parâmetro, tá? Vou jogar aqui no cantinho. Agora eu vou arrumar essa ordem, eu vou começar pelo nome, depois eu quero descrição. Então, eu vou buscar aqui descrição, igualzinho a gente fez na última, tá? Vou mexer nessas setinhas aqui e jogar lá pra cima a descrição. Depois eu vou deixar área, volume e vou deixar comentários por último mesmo, tá? Porque daí a gente vê depois como ocultar essa informação. Depois que a gente trabalhar com essa informação, eu vou tirar ela da tabela para ela não aparecer. Tem filtro, por enquanto eu não vou filtrar, certo? Eu vou deixar ele mostrar tudo, mas depois eu volto aqui pra gente fazer um filtro específico. E aqui em classificar, agrupar, eu vou pedir para ele classificar pelo nome do material, tá? Porque nome é uma certeza que a gente já vai ter preenchido. Descrição pode ser que a gente tenha criado algum material novo pelo meio do caminho e ainda não tenha colocado a especificação certinha dele, ou não tenha preenchido esse campo de descrição. Mas o nome do material a gente é obrigado a preencher, então eu vou pedir para puxar por essa informação. Aqui embaixo, ó, eu vou lembrar de marcar o total geral para aparecer esse totalzão no final, tá? Vou botar aqui títulos e totais e vou botar aqui o título como total. Tudo maiúsculo, como eu já falei que eu tenho um toque.
E aqui embaixo eu vou lembrar também de desmarcar essa opção de itemizar, porque como eu falei no último vídeo, se a gente deixar ela marcadinha, ele cria um item, né? Ele cria uma linha para cada elemento que existe no nosso modelo. Então assim, para cada pedacinho de material que existe no nosso modelo, ele vai criar uma linha e não é isso que a gente quer. A gente quer que ele agrupe esses materiais e informe a quantidade total. Então vamos lá. Aqui em formatação eu já posso mudar a forma que esses nomes aparecem, né? Então aqui em material, nome, eu já vou botar aqui nome do material, né? O nome só. Embora esse campo depois eu vou ocultar, então nem se preocupe muito como ele vai aparecer. Em descrição eu posso botar descrição ou especificação, vou colocar aqui descrição mesmo. Área eu vou deixar aqui só área, vou tirar só esse material, né, na frente para não ficar essa informação assim desnecessária. E volume eu vou botar também volume aqui. E comentário eu realmente não vou mexer porque depois ele vai sumir na nossa tabela, então não precisa se preocupar com isso agora. Aí agora eu vou mexer nessas duas informações de área e volume, eu posso selecionar os dois ao mesmo tempo com o Ctrl ou com o Shift. E vou pedir para essas duas informações ficarem alinhadas ao centro, tá? Porque eu gosto quando os números aparecem assim centralizados. E aqui, também vou pedir para eles calcularem esses totais, porque a informação de área eu preciso que ele me mostre novamente, né, como já falei anteriormente, que ele me mostre a informação total, né? Então ele vai mostrar o material e vai me mostrar essa quantidade total. Então para ele entender que ele precisa somar esses pedacinhos de materiais que existem, eu peço para ele vir aqui, e calcular os totais, tá? Nessas duas informações aqui, de área e volume, eu tenho que modificar essa informação para calcular os totais. Aparência, como eu já falei no último vídeo, eu não vou mexer porque é muito pessoal, vocês representam aí da forma que vocês acharem melhor. Vou dar ok, bora ver o que ele gerou aqui pra gente. Então ele gerou aqui pra gente essa tabelinha, lembrando que essas informações são referentes só aos elementos parede, certo? Só a categoria de parede. Então aqui eu tenho o nome do material, que tem a alvenaria, aí tem aqui uma descrição que foi adicionada, a área, e aqui eu tenho algumas informações, já preenchida nesse campo de material /2 comentários, que eu preencho durante a modelagem para elementos que eu queira ou não queira quantificar, certo? Então, quando eu não quero quantificar certos elementos, esses daqui, por exemplo, que estão aparecendo aqui com não quantificar, são elementos que vieram já do meu levantamento. Então, eu não vou querer quantificar esses elementos. Aqui eu tenho algumas informações de pintura, tudo que tem SWKzinho na frente são materiais que eu já criei, né, que eu cadastrei, então normalmente ele já vem com essa informação já preenchida, né, cadastrada, bonitinho. Então eu coloco aqui em comentários qual o tipo de material, pintura, se é cerâmica, eu coloco como outros materiais de obra, né, como argamassa, reboco, chapisco. Coloco também textura, cerâmica / porcelanato, para depois classificar e agrupar esses tipos de materiais, tá? Como eu achar melhor pra gente organizar. Então, essa informação aqui, vai ser fundamental pra gente começar a organizar a nossa vida, tá? Agora, por exemplo, outra forma de filtrar esses materiais que não fazem parte do meu projeto, além de colocar essa informação de não quantificar aqui, eu poderia vir aqui em campos, voltar lá, né, na nossa primeira tabelinha onde a gente escolhe os materiais e acrescentar também essa informação aqui, de fase criada, pra gente conseguir filtrar, já que eu tenho esses elementos existentes também aí no modelo, tá? Então aqui em filtro, primeiro de tudo eu vou pedir para ele filtrar por fase criada e me mostrar só o que foi feito durante a construção nova, que no meu caso é a fase que eu utilizo para desenvolver o projeto, tá? Feito isso, eu já vou dar ok aqui, já vai sumir aquelas informações lá que eu já tinha colocado não quantificar, porque são informações que já vieram, né, desse levantamento cadastral. Então aqui ele já tirou aquelas informações, né, que não fazem parte do nosso projeto, que não eram para estar aparecendo aqui porque são existentes. E ainda tem algumas informações aqui que estão como não quantificar, como por exemplo esse daqui que é um branco genérico, que de fato não é o material que eu vou comprar, às vezes aplico só para aparecer na renderização branco, enfim. Então é esse daqui que eu já coloco não quantificar, que de fato não é para quantificar, não é para ser comprado, tá? Então vamos começar a filtrar por essas informações aqui, tá? Primeira coisa que eu vou dizer para ele é para ele não me mostrar o que eu coloquei aqui como não quantificar. Como eu combinei com vocês, eu também não vou querer mostrar aqui os elementos de construção, então que são esse argamassa, né, reboco, emboço. Então todos esses que tem aqui, outros materiais, eu vou pedir para ele também não me mostrar e deixar só esses outros aqui de textura, pintura, etc.
Então vamos lá, voltei aqui na minha barrinha de propriedades em filtro, vou clicar aqui em editar, além da fase criada, então acrescentar aqui ó, material comentários e vou pedir para ele mostrar agora pra gente o que for não igual, certo? Vou usar essa outra opção de filtro, então ele vai mostrar tudo que não for igual à opção lá de não quantificar. Então vou buscar aqui o não quantificar, que já aparece na minha opção, e vou aplicar só pra gente ver ó, essa informaçãozinha sumindo, tá? Uma outra informação importante, ó, que essa hora também a gente conferir algumas informações, ver se está tudo certo, certo? Se realmente todas as informações que estão aqui, ó, como outros materiais, são outros materiais, né? Fazer essa revisãozinha básica. Então vamos lá, vou continuar filtrando aqui e pedir de novo, né? Para ele mostrar pra gente material comentários e não igual a outros materiais. E aí sim, ele vai deixar só esses materiais de acabamento. Vou pedir agora para ele vir aqui em classificar, agrupar. Como eu já preenchi aqui todas as informações de especificações, né, que inclusive vocês podem preencher aqui no momento da tabela, né, já se vocês não tiverem isso preenchido, pode ser o momento que vocês começam a preencher aqui mesmo. Quando você termina de preencher, dá ok, ele já aplica no material. Todos os lugares que estão visualizando esse material e puxando o tag de material vai aparecer essa informação atualizada, tá? E os comentários a mesma coisa, se vocês não colocaram antes, vocês podem colocar agora, porque vai ajudar vocês a organizar essas informações de uma maneira mais fácil e mais lógica, tá? Então vou vir aqui agora em classificar, agrupar. Onde antes eu tinha escolhido pelo nome, eu vou escolher em primeiro lugar agora materiais, comentários. E olha que bonitinho. Ele dá pra gente essa opção aqui ó, de cabeçalho e rodapé. Eu vou escolher aqui cabeçalho. Então ele vai pegar essa informação de comentários e vai transformar isso em um cabeçalhozinho. Vocês vão ver como vai ficar. Depois eu vou pedir para ele classificar por descrição, não mais pelo nome do material, porque essa informação eu vou ocultar da minha tabela também. Vou dar ok. Antes de ocultar essas informações, bora ver como é que ele vai fazer, ó. Ele cria esse cabeçalhozinho, ó, cerâmica barra porcelanato e agrupa essa galera de materiais. Ele cria a mesma coisa aqui, ó, de pintura, agrupa. Pintura portas, que tá aqui uma pintura preta, que na verdade, deixa eu ver se realmente é uma pintura porta, não é. Eu vou modificar, ó, essa informação aqui tá errada, eu já posso modificar por aqui mesmo. Na hora que eu modifico, ele já muda esse agrupamento, tá? Como é lindo e maravilhoso. Textura, tá aqui também algumas texturas que a gente aplicou nesse projeto. Feito isso, eu vou ocultar esses dois últimos campos aqui, ó, e também o do nome. Eu vou deixar só a descrição, a área e o volume realmente só se vocês quiserem, tá? Então, bora lá em formatação agora. Mas se vocês não lembrarem exatamente, ó, pode voltar para qualquer um desses, clicar em qualquer um, porque aqui vocês conseguem alternar entre as abas, tá? E aí eu vou escolher ó, o material nome e vou clicar aqui em campo oculto para ele ocultar, né? Subtrair ele da nossa tabela. A mesma coisa eu vou fazer com comentários e a mesma coisa com fase criada. Então essas informações que eu uso para filtrar, para organizar, elas não precisam aparecer aqui em forma de coluna, né? Elas aparecem em forma de cabeçalho ou sequer aparecem, mas elas são úteis para a gente arrumar a nossa tabela melhor. E tá aqui a nossa tabelinha de quantitativos pronta e organizada por itens, né? Lembrando que essa é só de paredes, tá? Feito isso, eu vou buscar lá uma prancha, né, pra gente inserir essa tabela que a gente criou. Vou lá em planta baixa. Essa foi a mesma que a gente estava utilizando, né, da última vez. Vou vir aqui, ó, e vou acrescentar essa tabelinha que a gente criou de paredes, né, de acabamentos de parede. E vou puxar pra cá. Vou colocar ela aqui assim, depois eu vou dar uma organizada nela, pra ela caber nesse espacinho que a gente tem. Para organizar é só puxar esses setinhos, ó, que aparecem depois que a gente clica nela, que aí a gente fica com essa informação, pegar nela aqui com o tab, ó, e arrastar pro lado. E pronto, tá aqui nossa tabelinha de quantidades, só das paredes, tá? Depois eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo como fazer uma tabela de quantidades de forma geral do modelo, né? De todas as informações juntas e misturadas pra gente ver como é também, certo? Então é isso, até a próxima, espero que vocês tenham gostado e, mais uma vez, faz agora pra gente ver os materiais dos pisos, faz depois pra gente ver os materiais dos forros e assim vocês vão praticando várias vezes e com certeza vocês vão aprender. Até a próxima!